Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você de casa, que ingressou no iidc.org.br, deixou lá seu comentário, deixou lá sua dica para a gente convidar aqui as pessoas, deixou sua indicação de pauta, meu muito obrigado. E se você não ingressou no nosso site, ingresse, porque o nosso site está esperando por você e também você vai poder ter acesso a todos os nossos programas do Conexão Legal, que são verdadeiras aulas de direito, aulas de cidadania. Você aí que não é advogado, que não é estudante de direito, ou até mesmo que não faz parte do mundo jurídico, mas está inserido na sociedade como todos nós, você precisa ingressar no nosso site e ter acesso às nossas aulas. Isso é muito importante, até por uma questão de cidadania. E você também, ao ingressar no nosso site, pode fazer o seu cadastro e concorrer ao livro da semana, que aliás, o livro da semana é do juiz Daniel Carlo Costa e fala um pouquinho sobre danos individuais e ações coletivas. Esse livro vai ser alvo do nosso sorteio no final do mês. Então, você aí de casa está convidado a ingressar no nosso site, no idc.org.br, fazer o seu cadastro e concorrer a essa obra aqui do professor Daniel Carlo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sistema bancário e as diferenças das liquidações dos bancos e das liquidações de uma empresa normal. Isso tudo naquela velha ideia nossa de discorrer um pouquinho sobre a crise, essa crise lá que começou em 2007, 2008 e vem até hoje assolando o nosso mundo inteiro. O Brasil, ao que pese, alguns acharem que está meio descolado, eu sou um crítico, acho que nós não estamos descolados de nada, até porque a globalização nos impede de nos descolarmos do resto do planeta. Instituir aqui no Conexão Legal esse sistema e estamos discorrendo um pouquinho a respeito disso. Para tanto, eu convidei o promotor de justiça Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, que é um especialista na área, inclusive atua na vara de falência, e vai dar uma aula aqui para a gente a respeito dessa questão da liquidação extrajudicial. Bom dia, doutor. Bom dia, Leandro. Como prazer vai? em tê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui Grande com você. Prazer, viu? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão bancária, da liquidação. Eu gostaria que você explicasse bem rapidamente qual a diferença entre a liquidação de um banco e de uma empresa normal. Bom, existe uma diferença muito grande na medida em que o banco atua no mercado financeiro e atua na captação da economia popular, na captação da poupança popular. Diferentemente de outra empresa que atua com uma prestação de serviço ou com o fornecimento de uma mercadoria, mas tem uma relação com o consumidor diferente de uma instituição financeira, né? Que é uma prestadora de serviço, mas capta dinheiro da economia, o que é uma coisa muito diferente de você vender um produto ou prestar um serviço, por exemplo. Essa preocupação, então, a economia popular... Exatamente, é o que diferencia uma instituição financeira das outras empresas, né? Tanto que a atividade financeira é regulamentada por lei, ela tem um tratamento especial e sofre todo o regramento do sistema financeiro nacional, que começa a partir das determinações do Banco Central, enfim, todo o arcabouço jurídico que existe, justamente para proteger o quê? Proteger a poupança. Isso mesmo. E o nosso sistema financeiro de forma geral. Sim, exatamente. Doutor, o pessoal de casa tem uma ideia do seguinte, olha, como a empresa está ruim, ela vai ao judiciário, se socorre lá de uma recuperação judicial ou até mesmo das consequências da falência. Um banco não é assim, né? Não. Existe a diferença do banco para as outras empresas reside, para um leigo entender, na confiança, ou seja, eu só coloco o meu dinheiro, o dinheiro do meu salário, o dinheiro do meu investimento, o dinheiro que eu obtive vendendo uma casa, um automóvel, eu coloco numa instituição financeira que eu confio. E essa confiança é baseada no quê? Na solidez da instituição financeira. Tem que ser uma instituição financeira sólida, segura, que me garanta o rendimento prometido e que me entregue o dinheiro quando eu precisar dele. Tudo bem? Quando uma instituição financeira está em crise, ela tem uma crise financeira ou de qualquer natureza, o que acontece? Há a perda da confiança. E quando você perde a confiança numa instituição financeira, o que você faz? Você corre lá e tira o dinheiro. Então, se der tempo. Se der tempo. Então, não dá para você imaginar uma instituição financeira com um problema de fluxo de caixa, com qualquer tipo de problema, entrando com um pedido de recuperação e esperar que o poupador
mantenha o seu dinheiro naquela instituição, né? Isso não vai acontecer. Por isso que a instituição financeira não entra em regime, não tem direito a um processo de recuperação, porque a maior crise da instituição financeira é a crise de confiança. E confiança você não recupera com uma medida judicial, você não recupera com uma canetada. Perdeu a confiança, perdeu a confiança. Aí tem o quê? Corrida ao banco. Existem filmes clássicos que mostram isso, a corrida ao banco, as pessoas correndo ao banco, aquelas filas enormes para poder sacar o seu dinheiro antes que esse dinheiro fique preso e ela não veja mais a cor do dinheiro. Uma possível intervenção do Banco Central. Por isso que ele tem o banco, as instituições financeiras, têm um regramento todo particular, hoje pela Lei 6.024 de 74, embora seja uma lei antiga, ela é uma lei que funciona muito bem. Uma lei até moderna do ponto de vista internacional. Até moderna do ponto de vista internacional, e ela regula a crise do sistema financeiro, né? Quando uma instituição financeira entra em crise, o que acontece? Existe uma medida chamada intervenção, que é quando o Banco Central coloca alguém lá dentro, um interventor, para olhar as contas, ver o fluxo, ver como que está funcionando aquela instituição financeira. Já é uma medida do ponto de vista de funcionamento do banco, da instituição, muito ruim, porque gera uma desconfiança no mercado e, consequentemente, pode ser o gatilho para a corrida ao banco, para a corrida aos saques, né? E a segunda medida, que é a medida mais drástica, é a liquidação extrajudicial, que nada mais é do que uma falência conduzida pelo Banco Central, uma falência administrativa, né? A grande crítica que se faz com referência às intervenções, e daí nós lembramos aí de alguns bancos, o Econômico e tantos outros, é a questão política que envolve isso, né, doutor? Porque muitas vezes o banco alega que está sadio financeiramente, né? Mas o Banco Central, ali munido dos seus instrumentos, e quando aqui eu faço a colocação de que é uma norma até moderna do ponto de vista internacional, eu faço com referência única e exclusivamente à liquidação, porque nós temos países que nem regra de liquidação normatizadas têm, você tem regras eventuais de intervenção, né? Até pelo Conselho de Basileia, esse tipo de coisa, mas não uma regra própria, meramente na intervenção. Mas essa questão política, ela não interfere efetivamente nessa postura do Banco Central? Olha, Leandro, é evidente que todo o poder de polícia e o Banco Central, como agente regulador, ele exerce um poder de polícia sobre as instituições financeiras, ele fiscaliza, ele acompanha, ele faz auditorias e ele tem o poder de interferir, de decretar a intervenção ou a liquidação de uma instituição financeira. Lógico que toda medida de cunho administrativo, ela carrega um conteúdo discricionário. Desculpe incomodar, atrapalhar, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Voltamos em Conexão Legal, hoje entrevistando o Dr. Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, que é promotor aqui em São Paulo, na Vara de Falência. Nós estamos tratando um pouquinho sobre liquidações extrajudiciais no sistema bancário. Dr. Eronides, no bloco anterior eu fiz uma pergunta à questão política nas intervenções. E o senhor, por favor, conclua. Como eu estava dizendo para você anteriormente, existe sempre esse conteúdo discricionário. Porém, existem duas grandes razões para a intervenção do Banco Central. Uma é o problema de caixa, né? de falta de liquidez da instituição financeira, ou seja, um estado de insolvência. Lógico que isso não é uma coisa discricionária, tá? O Banco Central adota as resoluções de Basileia portanto, a lei dos regulamentos internos, e se não preencher daqueles requisitos, aqueles depósitos compulsórios, aquela
Basicamente são as questões compulsórias, né? Os depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios. Pode explicar, pessoal de casa, a gente fala de depósitos compulsórios, explicar um pouquinho o que seria o depósito compulsório. Queria deixar claro que eu sou promotor de justiça, eu não sou auditor, mas enfim. Os depósitos compulsórios, eles funcionam, são exigidos diariamente das instituições financeiras, de acordo com o porte da instituição financeira, existe um corte, onde as instituições são obrigadas a fazer depósito em dinheiro ou papéis que tenham liquidez no Banco Central, para garantir o quê? Para garantir minimamente o pagamento dos seus poupadores, né? Quando uma instituição financeira não tem recursos para fazer esse depósito compulsório, isso significa que ela está com um problema de caixa. Ela não teria recursos para fazer frente aos saques dos seus poupadores num percentual definido por Basileia. E, portanto, estaria numa situação, digamos assim, de pré-insolvência. Isso acende as luzes amarela, vermelha, né? E aí obriga o Banco Central a chegar mais perto, dependendo da gravidade do problema, ou a intervenção ou a liquidação diretamente. Tá? É uma situação de insolvência. A outra situação que dá ensejo à intervenção e liquidação de uma instituição financeira são a inobservância das regras. Ou seja, uma instituição financeira, ela tem regramento de funcionamento, normas a serem cumpridas e tal. O desrespeito a esse regramento, reiterado, advertido, etc., etc., pode levar o Banco Central a promover uma intervenção ou liquidação da entidade. Por quê? Porque ela está tendo desvio de conduta, que é um termo jurídico que a gente entende bem. Um desvio de conduta que a desqualifica para permanecer no mercado. Tá? Agora, quando você fala desvio de conduta, você dá margem, evidentemente, a esse tipo de questionamento que você me colocou. Mas a decisão foi política e foi não sei o quê. Né? Mas, enfim, quem está nesse mercado sabe disso. Quem entra no mercado financeiro, quer ser uma instituição financeira, quer ter uma instituição financeira, ela tem que se submeter às regras pré-estabelecidas. Por quê? Porque ela lida com a economia popular. Então, se você não rezou pela cartilha, se você não observou as regras prudenciais, as normas de Basileia, as regras do Banco Central... E até as questões políticas daquele governo? Não diria isso, né? Porque eu seria leviano dizer, olha, há intervenções de ordem... A própria conduta política, porque... política. Mas se o presidente do Banco Central é efetivamente indicado pelo presidente da República. E hoje, até, por algo inédito no planeta, ele tem status de ministro. Tem. Né? Que é inédito, não existe isso em nenhum outro país do planeta. Mas, veja, é um cargo extremamente importante na República, né? Porque ele conduz a economia, de uma certa forma, do Brasil, né? Então, em termos de, talvez não se questione o status, mas a importância é grande. Eu diria até maior do que muito ministro que tem por aí. Sim. Né? Mas não para ser um cargo político. Essa é a grande coisa. Ele deveria ser um cargo técnico. Ele vem sendo um cargo técnico, né? Eu pelo menos, a indicação é política, mas a gente, pelo menos ultimamente, a gente tem visto a condução muito técnica do Banco Central. Hoje, o presidente do Banco Central é um técnico, é uma pessoa dos quadros do Banco Central. Né? E o próprio anterior, momentaneamente político, mas a vida inteira se tratou de um grande técnico. Se a gente fizer uma retrospectiva, todos os presidentes do Banco Central, mesmo aqueles que vieram do mercado financeiro. Quer dizer, são pessoas técnicas. Não dá para você ser presidente do Banco Central se você não entender de banco. Com viés político, hora ou outra, né, em 90% dos casos, mas efetivamente são técnicos. São. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos em Conexão Legal. Olá, voltamos em Conexão Legal.
Gostaria de convidar você para ingressar no nosso site, idc.org.br, e concorrer ao livro do professor Daniel Carmo, que é o livro da semana, que vai ser alvo do sorteio no final do mês. Então ingresse lá ou mande um e-mail no lp@leandropinto.es e você concorre ao livro da semana. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Euronides e falando um pouquinho sobre a questão do sistema bancário, não só no Brasil, mas também ao redor do planeta, e vamos falar um pouquinho agora de crise. Dr. Euronides, em 2007, 2008, nós tivemos uma crise mundial que, aliás, se arrasta até hoje, com a liquidação de vários bancos. Aliás, nos Estados Unidos, em 2006, até no começo de 2007, se falasse que no final de 2008 nós não teríamos um fundo, um banco de investimento, a pessoa ia internar, falar, esse cara é louco, é um doidivanes. E isso aconteceu, né? E todos eles foram ou liquidados ou inflados aí por um outro banco, assumidos por um outro banco, num sistema assim duvidoso, numa regra duvidosa. Isso do Brasil não aconteceu, nós não tivemos grandes liquidações, aí, com exceção de um banco, mas não tivemos grandes liquidações, de um banco de porte, né? Algumas liquidações menores, mas um banco de porte que tinha aí um número de agentes razoáveis. O Brasil não foi alvo disso, e aliás, foi até alvo por parte dos bancos internacionais, por parte dos grandes conselhos, de elogios da nossa regra e do nosso sistema bancário. Como é que o senhor vê essas falências, essas liquidações e até mesmo no Brasil? Veja, Leandro, o problema da crise mundial, antes de mais nada, a diferença entre o que aconteceu fora do Brasil e o que acontece no Brasil era uma diferença de regramento, de intervenção estatal no mercado financeiro. Enquanto lá fora o mercado financeiro tem um regramento mínimo, um mínimo de intervenção estatal, ou seja, é a regra do livre comércio mesmo, né? Aqui no Brasil, até por um histórico inflacionário muito grande, a gente sempre teve uma atuação muito presente do Banco Central nas políticas públicas e nas políticas monetárias. Isso foi o grande divisor entre o Brasil e outros países, e isso, de uma certa forma, evitou que o Brasil entrasse numa crise como aconteceu lá fora. Por quê? Porque as regras aqui, a fiscalização era mais próxima e, de uma certa forma, coibia, né, preventivamente, que acontecesse o que aconteceu lá fora, por exemplo, com aquelas hipotecas e aquelas coisas todas que levaram à bancarrota de bancos como Lehman Brothers, né, e outras instituições financeiras. Acho que a primeira diferença grande seria essa. Uma outra diferença é, lógico, nós não temos ainda um sistema financeiro tão pujante, tão forte quanto eles têm lá fora. Então o impacto foi menor. E até desenvolvido do ponto de vista estrutural. Né? É isso. Agora, lá o grande mito do too big to fail, quer dizer, muito grande para quebrar, né, caiu. Né? Grandes bancos, grandes corporações quebraram, ou foram absorvidas, ou foram enxugadas até ficar pequenininha, daí quebrou, né? E nós não tivemos esse tipo de problema aqui. Agora, dizer que a crise... Mas as grandes foram saneadas pelo Estado, né? Teve que ter intervenção estatal. Ou seja, né? O too big to fail ainda prevalece. Com dinheiro público. É lógico, isso mas sempre. Né? Não que nós não tivéssemos... É uma regra global. Não que nós não tivéssemos vivenciado isso no passado, na época do ProER. Sem dúvida. Né? Agora, por que não aconteceu um ProER aqui com essa crise? Porque a crise chegou aqui também. Né? Houve uma crise de liquidez aqui no Brasil, a gente teve notícia disso. E por que o Brasil não teve essa quebradeira que teve lá fora? Por uma razão muito simples. Aqui existe uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, tudo bem? Que todo mundo sabe aí, que eles estiveram nas páginas do jornal, no caso do Pan-Americano. Mas se a gente voltar um pouquinho antes do Pan-Americano, na crise de 2007, 2008, o que aconteceu? O fundo garantidor, grosso modo, é quem paga os depositantes, no caso da quebra de um banco, até R$60 mil. Esta é a regra hoje. Ele é composto com dinheiro privado, dinheiro dos próprios bancos, que compulsoriamente depositam nesse fundo, para garantir esta estabilidade no mercado financeiro. Ou seja, é seguro, né? É um seguro, como se fosse um seguro. Tudo bem?
O que fez o Banco Central, o que fizeram as autoridades monetárias do Brasil em conjunto com o fundo? Olha, a missão do fundo é qual? É pagar X em caso de quebra. Agora, se o fundo entrar com dinheiro no momento da crise antes da quebra, será que ele vai gastar mais ou vai gastar menos? E se chegou à conclusão que, se esse dinheiro do seguro entrasse antes da quebra, se gastaria menos dinheiro, com menos problema social, com menos problema estrutural no mercado financeiro, do que deixar quebrar. Então, o que aconteceu? O fundo alterou os seus estatutos para poder atuar preventivamente, quando detectada a crise, para evitar o quê? Uma crise sistêmica, um banco quebrando o outro no efeito dominó. Eles intervieram no mercado, compraram as carteiras de crédito das instituições que estavam com problema de liquidez, ou seja, injetaram dinheiro no mercado, dinheiro bom, seguraram os créditos. Esses créditos não eram créditos podres, como acontecia lá nos Estados Unidos, e na medida em que o sistema, o mercado entendeu que houve um equilíbrio, houve liquidez, os próprios bancos recompraram a carteira de crédito do fundo na medida em que foram se capitalizando, e nós não tivemos um impacto muito grande. Quer dizer, houve uma estratégia muito bem feita e que é, sim, digno de elogio e cópia por outros países. Assim, as autoridades brasileiras têm ido muito para a Suíça, enfim, dizer, olha, lá nós fizemos dessa forma, né? Não é igual jabuticaba, né? Que é só aqui que é feito, mas enfim, foi uma solução muito inteligente e que, graças a Deus, evitou que esses bancos quebrassem e fossem desaguar na minha mesa, por exemplo, como uma instituição falida. Como um grande problema. Exatamente. Até para a questão social, né? Exatamente. Efetivamente, o que a gente pode ter de... Não podemos ter nada, acabou o programa. Então, eu vou terminar. Então, volta para mim. Doutor Leonete, eu queria agradecer muito a sua presença. Imagina, obrigado pela você. aula dada aqui no nosso instituto, e fica convidado para o próximo programa. Ok, assim que você me chamar, estarei aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Você aí de casa, não se esqueça, ingresse lá no nosso site, o idc.org.br, e concorra à obra do professor Daniel Caro. Você pode mandar também um e-mail para o lp@leandropinto.us ou acessar o nosso Twitter, @leandropinto_. Até a próxima semana em Conexão Legal.